Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de Introdução ao Sistema Respiratório. Vamos começar a falar a respeito das estruturas que compõem o sistema respiratório. Essas estruturas estão localizadas na região da cabeça, do pescoço e também do tórax. Na cabeça, a principal estrutura que nós podemos observar seria o nariz. O nariz é um órgão ímpar, único, localizado na região média do rosto. Existem duas aberturas no nariz que ficam localizadas próximos à boca. Essas aberturas recebem o nome de narinas, e por meio dessas narinas ocorre tanto a entrada do ar por meio da inspiração, quanto também a saída do ar pelo processo de expiração. No interior do nariz existe uma grande cavidade, a cavidade nasal. Nessa cavidade nasal estão dispostas várias estruturas que são de suma importância para permitir uma respiração saudável, e nós vamos ver isso ainda nesse vídeo. Já na parte posterior da cavidade nasal encontra-se uma estrutura funilar. Essa estrutura recebe o nome de nasofaringe. Mais abaixo, nós podemos encontrar na região do pescoço uma estrutura anatômica denominada de laringe. A laringe é o órgão da fonação, o órgão da fala, e comunicando a nasofaringe com a laringe, existe uma outra estrutura anatômica que faz parte tanto do aparelho respiratório quanto também do aparelho digestivo. Essa estrutura recebe o nome de orofaringe. Imediatamente abaixo da laringe encontra-se um tubo único que parte da região do pescoço e vai em direção ao tórax. Esse tubo é denominado de traqueia. A traqueia é um órgão predominantemente cartilaginoso e único, localizando imediatamente abaixo da laringe. Na porção distal da traqueia ocorre a bifurcação. Essa bifurcação, por sua vez, vão originar duas outras estruturas tubulares. Essas estruturas recebem o nome de brônquios principais. Encontramos o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. Os brônquios vão ventilar os pulmões, o pulmão esquerdo e também o pulmão direito. Os pulmões, por sua vez, são os órgãos localizados na cavidade torácica, estão hermeticamente fechados e participam do processo da hematose, das trocas gasosas. Levamos o oxigênio da atmosfera até a corrente sanguínea e da corrente sanguínea eliminamos o dióxido de carbono para a atmosfera. Vamos ver agora a importância da respiração nasal. Essa figura mostra um corte sagital mediano e podemos observar o interior da cavidade nasal. Já vimos que existe uma abertura chamada de narina. Essa narina vai permitir tanto a entrada quanto a saída de ar para o interior da cavidade nasal. Perceba, a narina vai ser revestida pelo vestíbulo e nós podemos encontrar na maioria das pessoas estruturas semelhantes a pelos localizados no interior da narina, no vestíbulo da narina. Essas estruturas semelhantes a pelos recebem o nome de vibriças. As vibriças têm uma função bem relativa e bem particular na purificação do ar. Essas vibriças vão trabalhar como se fossem estruturas que vão receber macropartículas que estão suspensas no ar. Então veja bem, as vibriças simplesmente vão interceptar macropartículas. Isso é feito de uma forma passiva. As partículas precisam bater nas vibriças e ficarem aprisionadas. Portanto,
As vibríceas servem como uma barreira mecânica que impede a entrada de partículas no interior da cavidade nasal. Essas precisam ser partículas grandes, por isso eu disse macropartículas. Mas esta função é muito restrita. Existem outras especializações no interior da cavidade nasal que estas sim são muito mais efetivas no processo da limpeza e da preparação do ar para chegar ao interior dos nossos pulmões. E é o que nós vamos ver agora. Primeiramente, percebam que o interior da cavidade nasal é irregular. Nós encontramos no interior da cavidade nasal áreas que são depressões e áreas que são saliências. Isso vai formar uma grande irregularidade no interior da cavidade nasal. Porém, essa irregularidade é extremamente importante, uma vez que, quando o ar entra no interior da cavidade nasal, este ar vai passar por um processo de turbilhonamento. Esse turbilhonamento ocorre graças a essas irregularidades da cavidade nasal. E isso vai levar a um outro processo importante, que seria a captura de várias impurezas que estão suspensas no ar atmosférico. As conchas nasais vão formar essas saliências no interior da cavidade nasal. Por sua vez, os meatos nasais vão formar essas depressões. Perceba, encontramos 3 conchas nasais no interior da cavidade nasal: a concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior. E de forma semelhante, encontramos também 3 meatos nasais: o meato nasal superior, o meato nasal médio e o meato nasal inferior. Isso, conforme eu disse, vai formar uma irregularidade no interior da cavidade nasal. Isto vai turbilhonar o ar, uma vez que o ar atmosférico entre no nariz por meio das narinas, e esse turbilhonamento vai permitir com que partículas suspensas no ar fiquem aprisionadas no interior da cavidade nasal. E perceba que essa figura também mostra o bulbo olfatório. O bulbo olfatório é o primeiro par de nervo craniano e está relacionado com uma outra função nasal, que seria a percepção do odor. O bulbo olfatório projeta axônios a partir do crivo etimoidal. O crivo etimoidal nada mais é do que um conjunto de furos que está localizado no osso etimoide. Uma outra adaptação importante no interior da cavidade nasal seria uma rica vascularização. Se nós olharmos o detalhe da cavidade nasal, perceba que bem próximo ao epitélio que reveste a cavidade nasal, nós encontramos uma rica vascularização. Esses vasos sanguíneos bem superficiais vão permitir um processo extremamente importante para melhorar a qualidade do ar que chega aos pulmões. Isso vai permitir o aquecimento do ar no interior da cavidade nasal. O sangue é quente, como nós sabemos, e o ar frio em contato com o sangue quente vai ser aquecido no interior da cavidade nasal. Isso vai fazer com que a qualidade do ar seja mais adequada quando chega ao interior dos nossos pulmões, protegendo esses órgãos extremamente importantes para a nossa saúde. Vamos ver que o tecido que vai revestir internamente a cavidade nasal é o tecido epitelial pseudoestratificado colunar ciliado. Esse tecido, veja a importância dele para a purificação e preparação do ar atmosférico que vai chegar aos pulmões. Esse tecido apresenta, conforme nós podemos ver nessa ilustração de uma microfotografia de microscópio óptico, uma região que foi pouco corada. Esta região que foi pouco corada mostra uma célula especializada. Esta célula recebe o nome de célula caliciforme.
e a sua função seria produzir um muco aderente, e este muco aderente vai ser lançado no interior da cavidade nasal. Qual a função desse muco? Veja bem, como ele é um muco aderente, ele vai trabalhar como se fosse uma cola. O que nós já vimos até então? Vimos que o interior da cavidade nasal é formado por conchas e meatos. Isso vai formar irregularidades no interior da cavidade nasal. Quando o ar penetra pelas narinas, o ar vai ser turbilhonado. Essa movimentação do ar vai fazer agora com que as partículas colidam com a parede da cavidade nasal, fiquem coladas neste muco aderente que foi produzido pela célula caliciforme. Mas veja uma outra adaptação extremamente importante, são esses cílios. Qual seria a função dos cílios? Então vamos ver o que está acontecendo. Primeiramente, o ar entrou, foi turbilhonado e partículas presentes no ar foram aprisionadas por causa do muco que foi secretado pelas células caliciforme. Este muco não pode ficar no interior da cavidade nasal eternamente junto com partículas suspensas. Esses microcílios agora, eles vão fazer uma varredura da cavidade nasal até a região da laringe. Esta varredura vai impulsionar o muco juntamente com as partículas que estão aprisionadas no interior da cavidade nasal. Chegando na região da laringe, esse muco juntamente com as partículas, o muco agora tem dois trajetos. Ou ele pode ser deglutido, ou ele pode ser expelido pela boca. Se nós olharmos, eu tenho uma outra figura muito bonita para vocês, que seria uma figura de um microscópio eletrônico. Perceba que esta figura colorizada de microscópio eletrônico mostra o tecido epitelial pseudoestratificado colunar ciliado que está localizado no interior da cavidade nasal. Veja a quantidade grande de cílios que vão permitir a varredura do muco que foi secretado pelas células caliciformes, o muco aderente, juntamente com as partículas do ar que foram aprisionadas por causa deste muco. Agora nós vamos ver um resumo da importância da respiração nasal. Vimos então as vibriças, estruturas semelhantes a pelos localizadas no vestíbulo das narinas que servem para filtrar macromoléculas. Essas vibriças apresentam uma função bem restrita, uma vez que a função das vibriças seria uma função mais passiva. Macromoléculas precisam aderir a essas vibriças para iniciar a purificação do ar. Porém, outras adaptações são extremamente mais eficientes para permitir a chegada de um ar com qualidade e limpo no interior dos nossos pulmões. São essas adaptações: a vascularização superficial. Essa vascularização, conforme nós vimos, tem como função aquecer o ar no interior da cavidade nasal. Outra especialização seriam as células caliciformes. Estas células vão secretar um muco aderente. Este muco aderente vai grudar partículas que estão suspensas no ar. Esse muco é extremamente importante para manter um ar limpo e de qualidade ainda na cavidade nasal. Outra especialidade seriam os cílios do epitélio. Estes cílios vão fazer a varredura do muco juntamente com as impurezas da cavidade nasal até a região da laringe. Agora, o muco, juntamente com as impurezas, tem duas vias. Ou pode ser deglutido ou pode ser expelido pela boca. Este vídeo mostrou a importância da respiração nasal.
E, consequentemente, nós podemos ver por que não seria adequado a respiração oral, embora, obviamente, a boca também permita a chegada do ar atmosférico até os pulmões. Pessoal, a respeito da introdução do sistema respiratório e da importância da respiração nasal, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que essas informações tenham sido úteis para a sua formação. Se chegou até aqui, deixe um like, se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Muito obrigado por me assistir e até mais.